Olá pessoal, olá meu amigo contador. Estamos iniciando aqui mais um episódio do Contadores de História. E hoje eu trouxe aqui um grande parceiro e amigo, Rafael Vinícius. Ele é o founder, o fundador da Service Quality. E a primeira pergunta que eu já vou deixar para o Rafa, é lógico, ele vai se apresentar. Mas Rafa, a Service Quality, ela presta qual tipo de serviço? Ela é uma terceirização para contadores? A minha primeira pergunta para ele. Legal, Fer. Você sabe que essa pergunta é a pergunta, cara, que todos fazem, tá? É normal que fica essa dúvida e eu tô aqui para responder. Antes, queria cumprimentar todos os contadores aí, todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham aí o Cardscast. Então, hoje vai ser top. A gente vai entregar bastante conteúdo aí e voltado aí para contador também. Bom, Fer, vamos lá, cara. A resposta é, depende. Depende do que o contador quer. Então, assim, ó, tem muitos contadores hoje, tá tudo bem com isso, cara, que procura uma empresa que terceiriza aí a contabilidade, o fiscal, para ele focar somente na gestão. Tá tudo bem, estamos aqui. Entendeu? Mas tem contadores que não gostam de terceirização porque perde o controle. Tá tudo bem também por isso, nós estamos aqui. Então, em resumo, Fer, pode ser caracterizado sim como uma terceirização, porém, nós não comunicamos que é uma terceirização. Por quê? Quando nós fazemos o trabalho, que eu vou explicar melhor ao longo do nosso bate-papo, nós fazemos... Não precisa contar tudo agora não, exatamente, a gente vai diluir isso. Exatamente, nós fazemos na máquina do cliente. Entendeu? Então ele tem o controle e a gestão de tudo. Então por isso que nós não falamos que é uma terceirização. Mas daqui a pouco o pessoal vai entender um pouco mais. Beleza, Rafa. Então vamos lá, ó, só dar um gostinho aí, passar mel na chupeta, né? Mas, Rafa, eu queria entender, começar esse podcast falando com você. Acho que o nosso grande intuito é poder falar um pouco da construção, né? Os desafios que o empresário, assim como contadores, né, passam no seu dia a dia. E você hoje, entendendo muito dessa persona, gostaria de começar perguntando para você, quando você iniciou a Service Quality e de que maneira foi você entender e poder compreender um pouco dessa dor do contador? O problema dela, foi mais ou menos assim que eu comecei. Bom, a minha história é o seguinte, com 18 anos de idade, eu entrei numa empresa de software, aqui americana, como menor aprendiz, no departamento de TI. Aí eu entrei ali como menor aprendiz e quando eu faltava aí 2 meses para acabar o meu contrato, Fer, eu lembro que o meu gestor me chamou e falou, Rafa, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu falei, cara, manda a ruim, né? Aí ele falou, bom, a ruim, cara, é que o departamento de TI vai ser terceirizado e não vai ter como você ser efetivado, você continuar trabalhando com a gente no TI. Eu falei, caraca, mas e a boa? Qual que é? Bom, a boa é que surgiu uma vaga no suporte de folha de pagamento. Aqui é uma empresa de software, desenvolvia software. Na época eu pensei, caraca, eu nunca peguei um olerite na minha mão, cara. O que eu vou fazer com folha de pagamento? Foi mais ou menos assim que começou a Service Quality. Mal eu sabia que era o início de um grande projeto, né? Aí, Fer, eu comecei, cara, a trabalhar no suporte de folha de pagamento. Foi bem na época, o contador sabe disso, da DIRF RAIS, que é uma obrigatoriedade anual que as empresas têm que entregar. Cara, imagina uma pessoa, para pra pensar, que nunca tinha pegado olerite na mão, ajudando o escritório de contabilidade com relação ali às rotinas do software, a entregar uma DIRF. Cara, imagina o que eu passei. Para pra pensar, Fer. Uma loucura. Então, assim... 18 anos. 18 anos de idade, cara. E eu aceitei isso... Eu falei, não, eu vou pro suporte de folha, sem saber nada de folha, eu vou aprender. Eu estava tirando carta. Então, minha cabeça estava em tirar carta, eu preciso pagar minha carta, entendeu? E tem uma grande lição nisso, Fer, que eu aprendi no decorrer do ano, que é o seguinte. Muitas pessoas, a Cris já ouviu essa frase, que diz assim, ó, a gente tem que fazer o que gosta. Já ouviu isso ou não? Sim. Cara, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque assim, eu adoro vendas. Mas eu não gosto de ficar tomando não. De marcar uma reunião com o cliente e o cliente não aparecer. Entendeu? Claro que a gente tem que estar satisfeito assim, com o que a gente faz e tudo mais. Só que o que a gente tem que gostar mesmo, Fer, é do resultado que o nosso trabalho dá pra gente. Então, por exemplo, qual que é o resultado que o meu trabalho me dá?
segurança, conforto, liberdade, entendeu? Mas conforto em si mesmo para minha família. Então isso é legal, esse é o resultado. Então, quando eu aceitei aquele trabalho de começar ali no suporte de folha de pagamento, eu estava pensando o quê? O que o trabalho poderia me proporcionar. Entendeu? Então tem um cuidado que a gente precisa tomar com relação a isso, né? De, não, tem que fazer o que gosta. Pô, se a gente for fazer só o que gosta, o que seria de nós, Fer? O que você acha? Então, tem um grande detalhe aí, né, Rafa? O que, nós temos muitos colegas, eu inclusive, né, sou muito do o que, mas o como, quem faz, quem desdobra, isso que é o grande desafio para manter a qualidade para os parceiros, né, Rafa? Sonhar e ter tudo isso que você acabou de comentar é maravilhoso. Mas fazer o desdobramento, acompanhar a equipe, a sua produção, a sua, né, operação, cara, no dia a dia, para mim isso é um belo de um desafio. Né? Eu imagino que para você, né, conhecendo um pouco do seu perfil comercial, deve ser um belo de um desafio também. Mas, Rafa, você saiu de lá então, da empresa de software, você recebeu, viu todo, acabou conhecendo esse ecossistema aí. E aí como é que foi? Putz, cara, vou começar a entrar para essa área. Legal. Aí como que foi, Fer? Eu estava lá no suporte de folha, então. Quando eu entrei, cara, a galera ali, o que eu tinha de idade, a galera tinha de experiência no departamento. Então eles começaram a me ensinar, me ajudar, me dar vários treinamentos, né? Aí começou uma obrigatoriedade nova, chamada E-Social. Os contadores devem lembrar aí, quando começou o E-Social, a loucura que foi para entregar, para cumprir os prazos, para parametrizar o sistema. Aí, cara, vem um outro grande aprendizado para nós, que é saber lidar com as mudanças do mercado, com as mudanças que ocorrem com relação às inovações. Ninguém queria aprender o E-Social. A galera achava que, de repente, o E-Social não ia para frente, ou não queria, de repente, sair da zona de conforto, entre aspas. Então, eu fui uma das pessoas que entrou de cabeça no E-Social. Falei, não, eu quero ser especialista nesse social, quero aprender tudo. Eu estudava todos os manuais, as entregas, como funcionavam os eventos, os prazos, tudo. Com o passar do tempo, a galera que me deu treinamento, quando eu entrei de folha, eu estava ajudando elas. E isso num curto período de tempo, isso nessa empresa de software. Aliás, foi a única empresa que eu trabalhei. Então foi bem legal, Fer, que eu passei a ser referência ali no departamento, com relação a conhecimento em E-Social. Entendeu? Aí fui tendo algumas promoções e tudo mais. E nesse momento, Fer, eu comecei a identificar que todos os escritórios de contabilidade, de modo geral, estavam com dificuldades nessa nova obrigatoriedade, que era uma coisa nova. Todo mundo estava aprendendo ainda. Os softwares ainda não estavam todos 100% preparados para essa nova obrigatoriedade. Existiam muitas versões testes ainda, era algo novo. Foi quando eu identifiquei uma oportunidade. Eu me lembro que teve um escritório de contábil, o primeiro que eu comecei a ajudar, de São Carlos. E ele me fez uma proposta de trabalho para ajudar ele. Foi mais ou menos assim que começou, cara. E eu comecei a ajudar ele trabalhando na minha casa, home office. E um dia ele me fez uma pergunta, Rafa, eu posso te indicar para outros contadores, amigo meu, que também está desesperado. Rafa, você já tinha saído da empresa de software aí. Nesse momento eu saí, Fer. Saiu, foi trabalhar home office. Exato. Então, assim, aí foi uma decisão muito difícil, sabe? Porque eu tinha 5 anos, estava crescendo muito rápido, ia crescer muito mais. Foi quando eu tive aí a decisão de pedir demissão, cara. Então, assim, sair com uma mão na frente e outra atrás. É assim que funciona o jogo. Tem pessoas que querem empreender, né, Fer? Quer começar um negócio novo, só que não tem, assim, a coragem, cara, de fazer o que tem que ser feito. Né? Que é sair pelas portas da frente da empresa. Não, você perder ali a responsabilidade do trabalho, não ser comprometido para a empresa te mandar embora. Você sai pelas portas dos fundos, isso é muito ruim lá na frente, né? Então aí foi a primeira decisão que eu tive que tomar, que foi muito difícil. Foi pedir demissão. Eu me lembro, Fer, quando eu entrei no carro, tinha acabado de pedir demissão. Entrei no carro, cara, aí me deu uma crise de choro. Eu falei, nossa, o que eu fiz na minha vida? 5 anos de empresa, eu devia estar ali com os meus 22, 23 anos mais ou menos. Eu falei, o que eu fiz na minha vida, cara? Então, assim, na hora Deus confortou meu coração. Porque, inclusive, eu até abro um parênteses aqui, tá, Fer, pra falar, cara, eu sou cristão, né? E eu me lembrei de alguns anos atrás que Deus tinha falado no meu coração que ia fechar uma porta profissional pra mim e abrir uma outra, cara, que eu não ia entender e tal.
E na hora eu lembrei. Falei, nossa, cara, Deus tá no comando. Deus tá no controle. Realmente as coisas estão acontecendo conforme a vontade dele. É óbvio, né, Fer, que assim, nós temos que fazer a nossa parte, cara. Sem dúvida. Pô, Deus abençoe. Eu acredito muito nisso. Deus abre portas, só que a gente tem que entrar, né? Então tem que ter ação nossa, né, Fer? Tem pessoas que acham que tudo cai do céu, cara. Então, assim, foi uma das primeiras decisões difíceis que eu tomei. E o engraçado, né, Fer, é que na contabilidade, hoje o contador de sucesso, cara, que tá crescendo ou que quer fazer o seu escritório crescer, dia após dia ele tem que tomar decisões difíceis, né? Então, uma grande lição que a gente precisa tomar aqui, né, Fer, é que a gente precisa ter coragem para tomar decisões difíceis, cara. Então, se a gente não ter essa coragem, a gente não vai conseguir crescer, cara. Eu acredito que você já tomou várias decisões difíceis também, né? Imagina, né? Você consegue lembrar de uma assim decisão? Bastante. Você tomou que você falou, pô, foi o pulo do gato. Sem dúvida. Conta uma aí. Bom, eu tive que financiar, eu financei a minha casa, né? Para poder começar a Cards Nova do zero. Imagine, né, o desafio de você ter que olhar para aquela dívida e falar, puta, é minha casa, meu filho acabou de nascer e a gente tem que correr atrás disso daí, né? Então eu falo que era um leão todo dia, né? Mas isso para mim foi muito bom, porque todo dia eu levantava com aquela motivação, cara, hoje eu vou sair, eu vou aprender alguma coisa para poder levar para o contador. E aí eu quero solucionar uma dor desse cara. Porque a gente sabe que quando a gente soluciona a dor, né, resolve os problemas e consegue resolver com excelência, a gente sempre vai ser lembrado, né? Mantendo a ética, mantendo todo o trabalho que a gente sabe que é a honestidade ali com eles, para com eles, o resultado ele sempre vai ser positivo. Exato, Eu não tenho dúvida disso. Show de bola. Ô, Rafa, mas vamos lá, dá continuidade nessa Certo, história. exato. Você foi, então, pegou essa barca com aquele contador de São Carlos, iniciou todo o processo lá com ele. Perfeito. Ele indicou você para outros e ali começou o negócio. Exato. E você estava sozinho. Hoje eu Perfeito. sei que você é casado, tem uma filha recente, né? Quantos dias? 3 meses. 3 Fez meses. ontem, 3 meses. Ai, o tempo passa, né? Tô achando que é disso. Legal, E- Fer. Então Vai vamos lá. lá. Então eu estava trabalhando ali da minha casa para esse escritório de contabilidade de São Carlos, cuidando de toda a social dele, que é uma obrigatoriedade ali dentro do departamento pessoal. Aí um dia ele falou, Rafa, eu tenho muitos amigos contadores, cara, que tá precisando muito da sua ajuda também. Posso indicar? Eu falei, ele chamava Fernando também. Eu falei, Fer, se você não se importar, cara, de eu trabalhar para você e para os outros, pode me indicar. Ele, não, cara, desde que você não comprometa o meu trabalho aqui, tá tranquilo. Aí, Fer, ele colocou o meu número em alguns grupos, no WhatsApp ali, no Facebook de contador. Um dia eu acordei, cara, peguei o meu celular, tinha tanta mensagem, eu falei, alguém passou um trote em mim. Não é possível, alguém tá me trollando. Aí foi mais ou menos assim que começou. Então, muitos contadores começaram a me chamar. Pô, você que resolve aí os problemas sociais, eu tô perdido, me ajuda. Eu não sei resolver esse erro, eu não tenho quem cuida pra mim. Foi assim que eu comecei. Aí eu enxerguei uma oportunidade. Aí eu falei, pô, então existe um problema, que é ali a questão do e-social, da nova obrigatoriedade, que os contadores não sabem como resolver, não conseguem entregar dentro do prazo, não conseguem resolver os erros. Eu vou resolver isso, eu vou ser especialista nisso. Aí foi quando, Fer, aí vem um grande outro aprendizado, tá? Eu tinha muitas oportunidades ao ponto de eu não dar conta. Trabalhava de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, virava o dia. Todo começo de empresa, aliás, os contadores estão começando agora. Cara, todo começo de empresa, você não vai crescer, Fer, você não vai prosperar trabalhando das 8 às 5. Esquece, cara. Então, se você quer crescer, se você quer prosperar, cara, no começo você vai ter que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Você vai ter que ser o operacional, o financeiro, o marketing, o vendedor. Cara, tudo. No começo No começo é isso. Foi assim com você, Fer? Com No certeza. começo? Tudo e mais um pouco, Rafa. Certo? Então, assim, aí vem um grande aprendizado, Fer, que é a gente ser bom em ensinar pessoas. Então, pô, se você tem um escritório, se você é contador, quer fazer o seu escritório crescer, seja bom em formar talentos. Ô, Rafa, deixa eu fazer um gancho, parêntese aqui. A gente sabe que quando nós olhamos para contador, a gente olha para empresários, como qualquer outro modelo de negócio. E existe empresário e empreendedor que gosta de ensinar e aquele que não quer ensinar. Esse cara que não gosta de ensinar, que ele gosta da operação. Como é que esse cara consegue se desenvolver? Colocando outra pessoa,
Como é que ele faz esse, né, esse trâmite aí? Quem é que ele escolhe? É a esposa? É uma pessoa de mercado? Na sua opinião? Excelente pergunta, cara. Tem perfis e perfis de pessoa, né? Vou te dar um exemplo. Seria muito bom, eu sempre falo isso, o pessoal já ouviu bastante essa história. Seria muito bom se o Santos conseguisse segurar o Neymar até hoje, não seria? Nem me fala, sou santista. Por que eu tô te falando isso, Fer? Cara, é impossível. É impossível a gente crescer sem formar mão de obra. Porque a gente está num momento que falta mão de obra qualificada. E as pessoas qualificadas no mercado não estão desempregadas de jeito nenhum. E o custo dessa mão de obra qualificada está alto e merecido. O cara ele é diferente, ele entrega um resultado acima da média, ele também vai receber acima da média. Então, se você tem um escritório que está iniciando agora, pequeno ou médio porte, cara, não tem como você crescer sem formar mão de obra, sem formar talentos. Aí é onde entra a sua pergunta. Tá, mas eu não sei ensinar, não quero ensinar, não tenho perfil para ensinar. Precisa ter alguém que ensine. Então, vamos supor que eu, Rafael, cara, não tenho habilidade, skill, competência para ensinar. Eu preciso ou contratar alguém para ensinar, ou eu preciso, de repente, ter um sócio, ter alguém dentro da minha operação que ensine. Porque não tem outro caminho, não tem como a gente querer, Fer, só contratar pessoas prontas. Vai chegar uma hora que você vai conseguir trazer uma pessoa com uma competência específica para algo que você precisa. Entendeu? Mas principalmente no começo, cara, você tem que ser bom em ensinar. Ah, mas eu não sei, então traz alguém que sabe ensinar. Pague para uma pessoa vir ensinar alguém da sua equipe. Entendeu? Eu estou gravando com você aqui agora, nesse exato momento, tem uma galera começando lá na minha empresa, que está fazendo integração. E vai vir uma pessoa de fora, que é especialista na parte tributário, para ensinar a galera que está começando hoje. Então, tem que ter alguém ensinando, Fer, seja o dono ou alguém. Rafa, já vou pegar ganchos aqui, tá? E assim, eu vi que, acho que a nossa história, né, como a de outros, é bem similar, porque nós começamos do zero. Somos nós ali, que veio uma pessoa, duas. Hoje você tem uma estrutura lá para atender contabilidade, que, se eu não me engano, você me corrige, você tem mais de 20 funcionários hoje lá dentro, uma estrutura, né, com aqueles pilares que conseguem enxergar, fazer um raio-x de uma contabilidade e atendê-los com toda aquela excelência, né? Essa transição aí, a sua esposa hoje trabalha com você, você trabalha, acredita que pessoas, você coloca, eu não sei se a sua esposa trabalha com você, né? Alguém mais da família trabalha, como é que é isso lá dentro, essa governança, né? Boa pergunta, Fer. Assim, é muito comum você encontrar empresas familiares. Hoje é comum demais. Aliás, se a gente fazer uma pesquisa mais a fundo, a gente vai ver que é uma característica de empresas grandes, empresas de sucesso, empresas milionárias, né, que tem um valuation aí gigante, ser familiares. Então, isso não significa que uma empresa familiar é ruim, tá bom? Mas, Fer, precisa ter uma definição muito clara da função de cada um. Então, tem que ter uma gestão onde tem um organograma bem definido, onde tem um fluxograma bem definido, bem elaborado, e seja claro as funções de cada um. Então, assim, é possível. Hoje, atualmente, na minha empresa, eu tenho a minha esposa, que é diretora financeira, eu tenho a minha mãe, que trabalha no time de CS, entendeu? Então, assim, mas cada um com sua função. Então, tem pessoas, Fer, que falam assim, ó, não, lá dentro, cara, é diferente. Da porta pra cá, eu não acredito nisso, Fer. Não tem como, cara. Você sair da sua casa, bom dia, amor, eu te amo muito, que você tenha um dia abençoado, vamos pra cima e chegar na empresa. Olá, Vitória, tudo bem? Não tem como, Fer. A gente é uma pessoa só. Então, assim, é claro que cada um tem algo que acredita. Isso é o que eu vivo, tá, Fer? Então, assim, é igual... Tem pessoas que falam assim, não, se você tiver com um problema, Fer, cara, da porta pra dentro da empresa, esquece os problemas. Cara, eu não acredito assim. E todo colaborador que a gente tem na nossa empresa, eu falo, se você não tá bem, compartilha comigo, eu quero te ajudar. Então, eu acredito que a gente tem que estar bem em todas as áreas. Porque se a pessoa não tá bem em casa, reflete dentro do trabalho. E dando continuidade na sua pergunta de empresa familiar, isso tem tudo a ver. Então, se você não tá bem dentro da sua casa, você não vai estar bem na empresa. Então, assim, Fer, quer ter uma empresa familiar, ter sucesso, não ter problemas, né? Ter soluções, ter sucesso e tudo mais, cara, primeiro, tenha as funções definidas, as funções claras de cada um, e segundo, esteja bem na sua casa, esteja bem com a sua família. Cara, tenha um ambiente
de alegria, um ambiente de respeito dentro da sua casa, de muito amor. Consequentemente, isso vai refletir muito no trabalho, cara. É isso que eu acredito, Fer. Cara, você falou aqui, a minha mãe trabalha como CES. Eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que é a estrutura mais valiosa, né? Porque a mãe cuidando do filhinho, você imagina que, né, tratamento que essa mãe não vai cuidar dos clientes do meu filho. Cara, que sacada, hein, velho? Eu vou pensar nisso, cara. Eu vou pensar nesse negócio e trazer minha mãe pra cá também, que é um grande desafio nosso, Rafa. Legal. Rafa, então, como é que você olha hoje para... Então você criou toda uma estrutura, né? Teve essa jornada, tem essa governança. E nós aqui, né? A Cards Inova, nós entendemos comportamento. Então nós trabalhamos muito aquela, né? O que, né? Ele precisa e para onde ele vai. Então entender isso, nós sabemos que existem contabilidades com mais de 30 anos, né, que existe um comportamento, e contabilidades que estão ali com 15 anos, que é outro desafio, é outro comportamento. Como é que você trabalha, você enxerga isso e quais tipos de contabilidade hoje, eu falo tipo, tá? Mas você pode classificar aí como é que você usa a terminologia, que procura você o seu serviço. Todo tipo de contabilidade, existe uma mais específica que vem com muito mais força? Legal, Fer. Inclusive, até antes de eu entrar na sua pergunta, só dando continuidade ali na história, que faz sentido, tá ligado? Então, a princípio, eu estava ali trabalhando na minha casa, ensinando, né? Ali, escritório de contabilidade com e-social, cuidando do e-social de contabilidades. Foi quando eu não estava mais dando conta da demanda, tinha muita oportunidade, eu falei, opa, eu preciso formar pessoas. Aí, Fer, peguei meu celular, abri meu WhatsApp, os amigos mais próximos que eu tinha. Leonardo, Michele, provavelmente eles vão ouvir isso. Eu faço questão de mencionar o nome deles. Fernando, outro Leonardo, enfim. Chamei os meus amigos, cara. Tem um familiar, inclusive, que eu chamei, ele não topou. Falou, você tá maluco? Que ideia maluca? Você acha que você sair da minha empresa e trabalhar na sua casa? Não veio. Enfim, e esses meus amigos, cara, eles abriram mão de tudo que eles tinham. Meus amigos trabalhavam em empresas boas, cara. E começaram a trabalhar comigo dentro da minha casa. Então, assim, sem saber nada, não sabia nem que era social, nunca tinha ouvido falar. Acreditando no seu sonho. Acreditando no meu sonho. Eu falei, cara, você topa pedir demissão e vir assim, sem assado? Como assim, Rafa? Tá maluco? Tô dentro, vai, vambora. Mais ou menos assim. E eu comecei, cara, a ensinar essa galera sobre folha de pagamento, sobre social, ensinar o software. Cara, daqui a pouco já não era mais eu que colocava a mão na massa, e sim eu era responsável por ensinar. Entendeu? Foi quando começou, de fato, ali a Service Quality. Então, chegou um momento que eu estava trabalhando em 6 pessoas dentro da minha casa. Era um apartamento ali no São Domingos. Chegou uma hora que ficou insustentável. 6 pessoas aqui ficando de manhã, tarde, à noite, de madrugada, virando o dia. Não tem como. Foi quando a gente inaugurou o nosso primeiro espaço, que é ali em Santa Bárbara, na Cidade Nova, uma sala comercial. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou. Aí, Fer, logo em seguida, que eu já vou entrar na sua pergunta, a gente começou a enxergar outras oportunidades. Primeiro, eu gosto muito de falar sobre vendas. O que é vendas? Cara, vendas nada mais, nada menos é que resolver um problema de alguém. É atender uma necessidade. É atender o que a pessoa precisa. E eu comecei a entender o que os contadores precisavam. Quais eram as dificuldades dos contadores? Você, contador que está me ouvindo, você vai identificar o que eu vou te falar agora. Hoje, Fer, quais são as dificuldades de um escritório de contabilidade? Mão de obra, contratação, rotatividade de funcionário. O funcionário deixa o escritório na mão, sai e a carteira de clientes que ele está ali, o escritório tem que se virar nos 30, certo? O contador, ele é muito preso no operacional, ele não tem tempo para focar na gestão, no crescimento, ele não consegue às vezes nem fazer uma viagem, Fer. Então, esses são os problemas que nós identificamos, que nós mapeamos das contabilidades. Perante isso, Fer, nós falamos, vamos pensar numa solução para resolver o problema desse cara. Você percebe, Fer, que o foco, cara, não é o dinheiro. Eu vou ganhar mais, vamos fazer isso para ganhar mais. Cara, o foco tem que ser, e o que eu posso fazer para melhorar a vida dele? O que eu tenho que fazer para melhorar a vida do Fer? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema que ele tem? Entendeu? Foi assim que a gente pensou. Foi quando nós começamos a oferecer novos serviços. Quais são esses serviços? Pô, se você está precisando de um funcionário no departamento pessoal, tá aqui. Eu vou contratar, eu vou ensinar, eu vou preparar e tá aqui um funcionário para fazer a sua folha de pagamento. Se você está precisando de um funcionário no seu fiscal, no seu contábil, tá aqui. Eu sou a mão de obra. Não, mas eu não gosto de pegar minhas coisas e mandar para você fazer. Não, peraí. E se eu conectar na sua máquina? E fazer onde você acompanha tudo que a gente está fazendo, todo o trabalho, você tem a gestão e o controle de tudo. Rafa, aí é legal.
Então foi uma conversa, cara, com um contador que foi surgindo no nosso serviço. Então hoje a Service Quality, ela trabalha como se a gente fosse um funcionário em home office de um escritório contábil. A gente usa o sistema e a máquina do próprio escritório. A gente conecta lá e faz o mesmo trabalho, entendeu? Eu já vou interromper. Perfeito. Tá? Você está me falando isso, você acessa a máquina dele, eu imagino que o questionamento básico, a questão de segurança, aquela desconfiança dele. Putz, será que o cara vai garantir o serviço? Ele vai entregar no prazo? Como é que é isso, Rafa? Legal, Fer. Realmente, essa é uma dúvida que os computadores ficam no início. E por conta disso, nós temos um contrato, Fer, quando nós iniciamos uma parceria. Aliás, é por conta disso que nós optamos em fazer na máquina do cliente, no sistema dele. E nós temos um contrato, quando nós iniciamos uma parceria com o escritório, onde existem cláusulas nesse contrato que diz o seguinte, que se a gente, por exemplo, falar com um cliente do escritório sem autorização do contador, a gente paga até uma multa para o contador. Só para você ter uma noção, Fer, do tamanho da responsabilidade da nossa empresa. Então, com relação à segurança e confiabilidade dos dados, nós levamos muito a sério isso. Se nós não entregar, Fer, se a gente não entregar alguma declaração, alguma obrigatoriedade dentro do prazo, e isso por algum motivo acarretar em multas, é nós, a Service Quality, que assume toda a responsabilidade. Isso está em contrato. Então, só para você ter uma noção, o quão sério a gente leva o comprometimento do trabalho. Então, o contador ele fica totalmente resguardado. Entende? Então, isso faz muita diferença, Fer. Qual que é a nossa ideia? Fazer com que o contador ele foque na gestão do escritório dele e não no operacional. O grande desafio dele aí, Rafa, eu acho que é a questão do backup, né? Exato. É justamente essa dor que você trabalha. A questão de turnover, a gente vê que é uma movimentação ainda grande dentro de empresas, né? Principalmente contabilidades. E aí é esse contador trabalhar a questão do backup. Putz, fiquei sem o meu fiscal hoje, do dia para a noite. Como é que ele resolve isso? Imagina o desespero desse cara. Sabe o que é legal? Às vezes eu converso com um contador e ele fala assim para mim, Rafa, não, hoje minha equipe está tranquila. Hoje eu tenho aqui 5 pessoas no fiscal, 4 pessoas no contábil, 3 no DP, tá tranquilo. No dia seguinte ele me liga. Rafa, parece que é uma coisa, cara. Minha funcionária acabou de pedir demissão, recebeu uma proposta maior, não vai nem cumprir aviso. Me deixou na mão. Rafa, e não é nem a questão de vocês se posicionarem para tirar funcionário, né? A questão de você realmente estar lá para poder desenvolver, talvez, um trabalho mútuo junto com ele, aquele departamento, né? Então você tem muitas frentes aí, né? Pela experiência que você tem como uma empresa crescer sem focar na gestão, onde o dono da empresa ele foca só no operacional? Não tem. Não tem como. O estratégico, né? Quem é que faz? Quem é que faz? Entendeu? E hoje é muito comum. Os contadores têm certeza que vai se identificar com isso. É fases e fases, Fer. Existem muitos contadores hoje que é muito preso no operacional. E desta forma, vai crescer, Fer, o escritório? Não. Hoje são quase 95, 100 mil contabilidades, né? Eu estou chutando aqui um dado bem aproximado aí. 95 mil contabilidades no Brasil. Quantas contabilidades hoje realmente olham para o digital, né, automação, e quantas estão ainda paradas esperando alguma coisa acontecer? Então eu tenho algumas contabilidades, que é aquele o catedrático, mais de 30 anos, né, que ele preza pela ISO, mas ele tem um número de pessoas muito grande dentro da operação dele, mas ele não trabalha a questão, por exemplo, de atendimento, enxergar a oportunidade com a carteira que ele já tem. Imagine 300 clientes e você não oferecendo nenhum outro produto além do trivial, né? Olha quanta oportunidade tem ali. Então hoje o ecossistema, né, começou a mudar, enxergar um pouco isso, e eu vejo hoje algumas contabilidades, começou um movimento, né, a qual elas começaram a enxergar essas oportunidades, trabalhar a questão do spin selling, né, com mais veemência aí, e consequentemente aumentar ticket médio. O seu produto é um produto para ele poder, inclusive, aumentar ticket médio, né, Rafa? Exato, Fer, exato. E quer ver, eu posso mandar uma pedrada aqui para quem é contador? Posso Com mandar? certeza. É o seguinte, o contador, às vezes, pode ser que alguns vai chegar a doer agora, mas eu vou falar. Para um escritório de contabilidade crescer de verdade, o contador ele precisa ser menos contador e mais empresário. Às vezes, Fer, o contador ele é especialista em tributação, em impostos, em declarações, obrigatoriedades,
mas ele, cara, não estuda sobre gestão, sobre venda, sobre marketing, não vai crescer. Vai vir um escritório novo, um contador novo, acabou de sair da faculdade, esse cara ele vai focar em tráfego pago, ele vai focar em marketing digital, ele vai focar em gestão, em vendas, e o escritório dele vai crescer muito mais do que um contador que é especialista em tributação, em impostos, em declarações. Essa é a realidade, Fer. Essa é a realidade. Ô Rafa, em um escritório que ele já tem há mais de 20, 30 anos aí, esse perfil hoje, ele busca você também? Legal. Fer, hoje nós atendemos escritórios contábeis praticamente do Brasil inteiro. Nós temos clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Nós fechamos um cliente semana passada de Rondônia, cara. Ele veio de lá aqui conhecer a nossa empresa, inclusive. Dá mais de 2.000 quilômetros. Então, nós temos clientes aí do Brasil inteiro. O nosso perfil de clientes hoje são escritórios que pensam em inovação. São contadores que têm uma mente mais aberta com relação à tecnologia, a processos inovadores que levam o escritório dele ao crescimento. Então, por exemplo, ferramentas, softwares que automatizam um processo. É um cara que, ao mesmo tempo que ele está pensando em ferramentas para deixar tudo mais automatizado, ele também está pensando em cuidar do cliente dele. Como que a gente cuida de um cliente? Mantendo um relacionamento. Olha como uma coisa está ligada à outra, Fer. Para a gente cuidar de um cliente, a gente tem que ter relacionamento. O que é isso? Cara, é ligar para o Fernando. Fernando, tá tudo bem com você? Fernando, vamos almoçar hoje? Fernando, vamos tomar um café hoje? Porque é desta forma que a gente mantém um relacionamento e eu consigo vender mais para você. Porém, para o contador conseguir manter relacionamento para conseguir vender mais, ele não tem que estar preso no operacional. E quem vai estar cuidando do operacional dele? Claro, a Service Quality, né? Boa. Então, assim, Fer, o perfil de cliente que nós atendemos, os escritórios, são contadores que têm essa mente mais aberta, tá? E hoje são escritórios que são de pequeno a médio porte, que são escritórios que estão iniciando e que pensam em crescimento, entendeu? Esses são o perfil, os perfis de escritórios que nós atendemos hoje, que está no início de uma fase, que está começando agora, que está buscando muito crescimento. Então nós temos escritórios que quando começou com a gente começou fazendo 1, 2 empresas. Hoje a gente faz 80, 100 empresas desse escritório específico, para você ver o quanto que esse escritório tem crescido, entendeu? Então esses são os perfis aí de escritório que atendemos. Legal. Ô Rafa, quando eu conheci você, nós aqui, acho que o grande desafio, né, de serviço é justamente você criar um leque de oportunidades. Legal. E nós criamos aqui o Novo Lab, né, que é um espaço que nós temos aqui, e a gente tem aqui pivotado alguns treinamentos, né? Como criar um back-office dentro de uma estrutura para contador, que são treinamentos que nós levamos. E dentro desse ecossistema, quando eu vi o seu serviço, eu falei, puta, cara, e realmente eu enxerguei uma baita de uma oportunidade ali para vocês, lógico, porque é a dor desse profissional da contabilidade. Nós havíamos falado há pouco de um colega, ele tem 70 clientes, é um contador, e ele tem 2 funcionários, ou seja, o processo inteiro desse cara é automatizado. É lógico que ele automatizou, ele tem que criar, né, outras frentes de que nós falamos aqui. Qual o nível de relacionamento dele para com o cliente? Ele pratica networking, é um outro assunto que eu vou colocar para você. Como é que esse nível, ele precisa hoje estar à frente do negócio como um gestor? E a questão do network, você acha que é importante para o contador? Muito, Fer. Tem coisas, Fer, que é necessário fazer, você gostando ou não. Então, eu costumo dizer que disciplina, aliás, é isso. É a gente fazer o que tem que ser feito. E o network, cara, é uma dessas coisas. Ah, mas eu não gosto de... Cara, mas tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo. Aconteceu semana passada. Estava almoçando com um amigo, com um cliente. E nesse almoço entrou um contador. Chamado de um escritório aqui da cidade, né? E eu não conhecia esse contador. Quem conhecia esse contador era a pessoa que eu estava almoçando, que inclusive é advogado da nossa empresa e tal. Só para você ter uma noção da importância do network. E esse contador entrou no restaurante e o meu advogado que estava almoçando comigo me apresentou para esse contador. Eles já se conheciam, eles eram amigos. Papo vai, papo vem. Hoje, terça-feira, eu tenho uma reunião à tarde com esse contador. Então, assim, network, cara, você tá num ambiente certo, com as pessoas certas.
E o network, ele abre portas. Obviamente, a gente falou no início, né? Que às vezes Deus ele prepara uma oportunidade para nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o network, cara, ele vai colocar a gente... O network, a gente tá em ambientes certos para criar conexões com pessoas certas. Obviamente, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que depois saber aproveitar as oportunidades. Então, assim, Fer, respondendo a sua pergunta, é extremamente importante hoje um contador que pensa em network. Porém, olha como uma coisa está ligada na outra. Eu não posso deixar de falar, Fer. Para o cara ter tempo, para o contador ter tempo para fazer network, para participar de um evento, de uma mentoria, de uma imersão, onde lá vai abrir várias portas, vai fazer muitas conexões. Para ele conseguir ter disponibilidade para isso, ele não tem que estar preso no operacional, senão ele não consegue. Rafa, mas como eu vou conseguir sair do operacional para poder viajar, para poder participar de network, treinamentos, eventos, imersões? A resposta é, Fer, deixando o operacional com a Service Quality. Você esperava por essa? Não esperava. Mas eu vou te perguntar uma outra coisa legal aqui. Bom, vou deixar contigo. Se você tiver uma pergunta, alguma, você vai falar. Mas, cara, eu quero que você deixe aqui registrado 2 dicas importantes para esse contador poder ter mais produtividade, poder sair da operação dele, enfim. 2 dicas que você deixaria para um amigo contador. Cara, você precisa crescer dessa maneira. Vamos lá. Fer, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O McDonald's, ele não tem o melhor lanche em termos de qualidade do mundo, certo? Perfeito. Não tem. Só que é o que vende mais. Tá, mas então eu não entendi. O melhor, não tem o melhor e vende mais? Cara, já viu a gestão do McDonald's? Você vai lá no McDonald's, você olha lá dentro as coisas acontecendo, todo mundo sabe o que tem que fazer. As funções é muito clara. Você vai pegar um lanche lá, ela já te pergunta na hora, quer acrescentar um bacon? Quer uma batata maior? Upsell, vender mais. Aí já aumenta o ticket médio do produto. Perfeito. Então, Rafa, por que você está me falando isso? Gestão, isso é gestão. Então, assim, às vezes uma hamburgueria que tem um melhor lanche não é a que vende mais, porque não tem gestão, não tem vendas, não tem marketing. Entendeu? Inclusive, é até triste ver. Às vezes você vê um restaurante, um estabelecimento que era top o produto. Baita qualidade. Baita qualidade e fecha. Então, você ser bom no que você faz não é suficiente. Então, a minha dica é, Fer, contador, eu sei que você é bom, você estudou para isso. Para ser contador, você tem que ter a formação. Então, eu sei que você é bom em contabilidade, tributação, impostos, declarações, prazos. Eu sei disso. Mas se você quer que o seu escritório cresça de verdade, foque em gestão, foque em vendas, foque em marketing. Vou fazer uma pergunta, Fer, o contador que está nos acompanhando. Nessa semana que passou, quantos vídeos você gravou e postou nas suas redes sociais? Tenho certeza que a mente do contador deve estar fritando. Pô, caramba, realmente. Então assim, Fer, a gente precisa focar nisso. Se a gente tem um escritório e a gente quer crescer, a gente precisa focar em vendas, gestão e marketing. Essa é a minha dica. E assim, Fer, pode ser que tenha um contador que fale, não, mas, cara, eu não quero crescer não, para mim jeito tá bom. Cara, não faça isso, porque na verdade você trava os sonhos, as pessoas trabalham com você. Você acha que a dor do crescimento não é fácil, Fer? É normal que às vezes a gente pense, nossa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu passo por todos esses momentos de dificuldades? Cara, mas a gente tem que olhar para quem tá com a gente. Porque quando eu cresço, quem tá comigo cresce também. Então não é sobre mim, não é sobre você, contador. É sobre quem está com você. Certo? Então, eu quero deixar essa dica, Fer, para os contadores que estão nos acompanhando. Foque em gestão, foque em marketing, foque em vendas e cresça não por você, mas por quem trabalha com você. Ótimo, Rafa. Puta, excelente, Rafa. Certo? Gostei demais aí das dicas, viu? Tenho certeza que vai fazer muito neurônio, né, voltar a funcionar aí. Rafa, eu quero agradecer você. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de deixar para nós ou colocar aqui para esse contador, cara? Eu só queria saber assim, quando esse podcast vai estar no ar? Que eu vou mandar para muitos contadores que precisam ouvir isso para poder fazer a sua contabilidade crescer, cara. Olha, foi 1 de 100 então, Rafa. Então nós temos muita coisa para gravar aqui. Então, cara, eu quero agradecer você, João. Muito obrigado, Service Quality, obrigado, legal. Tá? O seu serviço realmente é diferencial, realmente no contexto como um todo, ele faz muita diferença
para o contador e na vida do contador ali, Rafa. Então, parabéns, tá? Pela empresa que você criou aí e que você vem amadurecendo, cara. Legal. Obrigado pelo seu tempo de vir até aqui, poder gravar. Esse material vai estar e vai chegar para muitos aí, não tenho dúvida, e vai fazer muita diferença. Legal. Tá? Então, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, tá? Parabéns pelo projeto, pelo podcast. Cara, não pare que vai ser muito bom esse podcast. Tenho certeza que vai ajudar muitos contadores. E o foco é isso, cara. É ajudar pessoas, porque uma contabilidade crescendo, cara, melhora em todos os aspectos. Vai melhorar muitas famílias, vai ajudar muitas famílias, vai ajudar muitas empresas, vai ajudar a nossa cidade, vai ajudar o nosso país, vai ajudar na economia. Então, cara, se a gente pensa, se preocupa em pessoas, a gente tem que fazer com que pessoas cresçam, né? Com que empresas cresçam para, consequentemente, muitas pessoas serem ajudadas. Então, não pare e tenho certeza que Deus vai abençoar muito aí o projeto. Amém, Rafa, amém. Muito obrigado e obrigado a você aí que nos acompanha e acesse o material aí. Vai fazer diferença no seu negócio. Valeu. Valeu!